Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional. Pega a sua Bíblia comigo e abre ela no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 4, versículos 10 a 12. Deixa eu até posicionar aqui no computador que eu nem havia colocado. Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 12. Eu não sei quais são as suas partes preferidas da Bíblia. Poxa, eu não tenho assim uma preferida, né? Eu gosto muito de várias partes. Mas esse trecho aqui da história, desde o Gênesis, ali a criação do mundo, até a parte da povo de Israel no Egito, depois passando pelo deserto, tem muita história muito boa, muito profunda aqui. Tem muito relato de evidências sobrenaturais da mão de Deus. E isso, de certa forma, me toca bastante. Então, é um trecho da Bíblia que eu sou apaixonado. Eu não sei qual é o seu e faço questão de conhecer agora, né? Você que está aqui conosco, por favor, coloque nos comentários. Você que está no chat, coloca lá nos comentários qual é o trecho preferido da Bíblia para você e por quê. Eu já te disse aqui, esse é um dos meus preferidos e o motivo é justamente esses relatos com tantas evidências sobrenaturais. Isso aumenta a minha fé de uma forma assim, não sei, mexe diferente comigo, confesso a vocês. E esse trecho de Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 12, eu quero ler com vocês, e é o meio de uma história onde Deus chama Moisés através de uma sarça ardente. Então não vamos falar sobre a história inteira aqui, eu quero me ater especificamente a esse trecho e comentar algo que Deus ministrou no meu coração através dessa passagem. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Gente, é interessante que esse episódio onde Deus aparece para Moisés na sarça ardente, ele está datado mais ou menos quando Moisés tinha cerca de 80 anos, né? Moisés passa ali 40 anos no Egito, morando no palácio, sendo tratado como o filho da filha de Faraó, e depois ele foge do Egito porque ele havia matado um egípcio e ele tem medo do que vão fazer com ele, porque ele descobre que já estava na boca do povo aquilo que ele fez. Então ele foge para o deserto e passa mais 40 anos no deserto até que Deus o chama para começar o processo de libertação do povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito. Então, alguns pregadores até falam, eu acho interessante, que Moisés ele passa 40 anos no palácio, né, e depois tem que passar 40 anos no deserto se desintoxicando do palácio. É interessante pensar nisso. Mas é também interessante pensar que Moisés ele era um hebreu, ele era filho de Israel, mas ele não foi criado como um escravo. Ele foi criado como um potencial faraó, um potencial imperador daquele que era um dos maiores impérios do mundo ou o maior império do mundo na época. E isso me faz pensar o seguinte, que Deus não permitiu a Moisés ser criado com a mente de um escravo. Por quê, Tiago? Eu não quero cravar aqui uma possibilidade, longe de mim isso, mas eu penso que para que Moisés fosse um libertador, ele não poderia ter a mentalidade de um escravo, sabe? Então Deus permite que ele seja criado no palácio como um governante, porque talvez se ele fosse criado entre os escravos, aí ele precisaria passar por uma metanoia para deixar de pensar como escravo e assim agir como um libertador. Isso é muito forte, muito forte. E tem comparação com diversas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, gente, quem aqui já leu alguma reportagem? Eu, inclusive, cheguei a conhecer uma pessoa, conheci pessoalmente uma pessoa que passou pelo que eu vou citar aqui agora.
Mas certamente, se você não conheceu, você já leu alguma reportagem de alguém que ganhou numa loteria, ganhou um prêmio muito grande, um prêmio financeiro muito grande, e aí a pessoa, da noite para o dia, teve uma mudança de condição. Ela era pobre, passou a ser rica, mas com pouco tempo ela voltou a ser pobre. Por que que isso acontece? Porque a pessoa, ela tem uma mudança de condição, mas ela não tem uma mudança de mentalidade. Existem alguns estudos de universidades americanas que mostram que se todo o dinheiro do mundo fosse repartido igualmente entre todas as pessoas vivas hoje, em cerca de 20 anos, quem é rico hoje voltaria a ser rico e quem é pobre hoje voltaria a ser pobre. Porque a gestão da riqueza, a geração de riqueza, tem muito a ver com mentalidade. Quando você vê uma pessoa empreendedora, ela ganha um dinheiro, ela já investe para multiplicar aquele dinheiro. Normalmente uma pessoa que não tem a mentalidade empreendedora, quando ela ganha um dinheirinho a mais, ela já gasta naquilo que nós chamamos de passivo. Ela já compra um bem que só vai gerar mais gasto para ela, ou algo que lhe traga uma satisfação muito rápida. Eu não estou julgando, dizendo que a pessoa vai para o inferno por causa disso, que Deus não se agrada, nada disso. Eu estou falando um comparativo sobre como a mentalidade humana faz as pessoas caminharem para um lado ou para outro. É por isso, justamente, que lá em Romanos 12, a Bíblia fala: transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Ou seja, você precisa ter uma mente nova, Romanos 12, 2, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é tão importante que sem uma mente transformada, você não consegue experimentar a boa vontade de Deus. E isso nós vemos no nosso dia a dia e vemos também aqui na vida de Moisés. Moisés ele não foi criado como escravo. Mas depois de 40 anos no deserto e 80 anos de idade, Moisés é chamado por Deus e nesse diálogo com Deus, Deus começa a revelar a ele, a Moisés, o plano de libertação. Olha, eu quero que você vá até o faraó e diga isso, isso e isso, e eu vou te usar para libertar o meu povo. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos. E aí Moisés dá uma justificativa muito interessante. Final do versículo 10, ele fala: eu sou pesado de boca e pesado de língua. Essa expressão é interessante, né? Pesado de boca e pesado de língua. E talvez você já deve ter ouvido falar, eu já ouvi muito isso, que essa expressão remeteria a uma suposta gagueira de Moisés, como se Moisés fosse gago. Já vi muitos pregadores falarem isso. Olha, esse pesado de boca, pesado de língua, significa que Moisés era gago. Você já ouviu isso também? Se você já ouviu, comenta no chat para mim. Mas não quero dizer que quem está certo, quem está errado, mas quando nós vamos aprofundar no estudo disso aqui, teólogos que vão mais fundo no texto original, nas expressões idiomáticas, naquilo que era o contexto da época, nós vamos perceber que Moisés está alegando uma certa dificuldade com o idioma egípcio, com o idioma do faraó. Afinal de contas, ele já tinha 40 anos que não estava em território egípcio, ele não estava mais na corte, no palácio. Então ele está alegando uma dificuldade idiomática e não uma dificuldade para falar necessariamente. Não é que ele era gago, ele está com dificuldade no idioma. Mas eu quero pensar com vocês o seguinte, olha que interessante. Moisés ele foi nascido no Egito e ele foi criado na mais alta cúpula do Egito. Então, além dele ouvir o idioma egípcio ao seu redor, ele teve uma educação de alto nível para a época. O que é interessante, gente, é que o idioma que nós aprendemos na infância, ele dificilmente vai ser esquecido. Talvez você conheça ou até seja um brasileiro que passou alguns anos da sua infância nos Estados Unidos, vamos supor, né? Ou em algum outro país de idioma inglês. Mesmo que você tenha retornado ao Brasil há muitos anos, aquele idioma permanece com uma certa fluência na sua boca, na sua mente, porque foi o idioma que você aprendeu na infância. Né? Por isso que é muito mais desafiador para um adulto aprender um novo idioma do que para uma criança, porque a criança está pegando por osmose, faz parte de diversos processos bioquímicos,
específicos da idade dela. Já um adulto tem um pouco mais de dificuldade. Então, aquele idioma que você teve na sua infância, hoje eu não sou mais criança, mas cresci aqui no Brasil, e se eu for, digamos, para uma China da vida, para uma Rússia da vida, nos Estados Unidos, eu tenho convicção que daqui a 100 anos eu vou saber falar português tranquilamente, né? Por que então que Moisés alega uma dificuldade idiomática no idioma em que ele foi criado e, portanto, ele tinha fluência? Vamos lá. Alguns teólogos e estudiosos da Bíblia vão explicar da seguinte forma: o trauma de Moisés em ter matado um egípcio, em ter fugido, e provavelmente ele fugiu, não é que ele fugiu e ficou tranquilo, gente. A pessoa que é fugitiva, ela acha que está sendo perseguida em todo lugar. Ela tem a síndrome, ela tem a mentalidade do fugitivo. Uma pessoa que foge, ela está fugindo o tempo todo, né? Então Moisés, ele tinha isso tão forte dentro dele, o trauma foi tão forte para ele, alguns estudiosos vão dizer, que ele teve a ponto dele ter uma repulsa por tudo que lembrava esse passado dele, inclusive o idioma que ele falava. Eu não sei se é o seu caso, se você vai lembrar de algo claramente na sua vida, mas existem alguns lugares, algumas coisas, algumas músicas que a nossa mente chega ao ponto de esquecer na tentativa de eliminar aquela dor que nos consome por dentro. Você tem alguma coisa assim dentro de você, algum lugar que você tem repulsa, alguma música, alguma coisa que você chegou a ponto de um dia esquecer, tamanha a tentativa do teu próprio interior, teu próprio cérebro tentar eliminar a ênfase daquela dor que você sentiu, daquele trauma que você sentiu. É muito comum isso. Sessões de consulta com psicólogos, com psicanalistas, né? Às vezes você demora diversos encontros ali, ó, com o médico, conversando, sendo guiado, sendo direcionado para poder lembrar de algo que aconteceu com você. E como é que a pessoa se esquece de algo que foi tão marcante? Porque a mente tem esse mecanismo de defesa, né? Olha, vamos fazer fulano esquecer, é como se o cérebro estivesse dizendo, vamos fazer fulano esquecer isso aqui, porque não dá para conviver com essa dor, não dá para conviver com essa lembrança. Então é um mecanismo de defesa. Então o trauma de Moisés, ele foi tão forte que ele já não se lembrava mais como se falava o idioma egípcio. O que ele está alegando para Deus é o seguinte: olha só, não tem como ir para conversar com o faraó, porque eu já nem sei mais aquele idioma, já nem sou fluente nele, já nem sei direito como falar nesse idioma específico, né? E naquele momento é interessante, o que é que isso ministra ao meu coração aqui? Eu quero compartilhar com você. É que debaixo das nossas feridas pode se esconder um ministério onde Deus quer fazer grandes coisas através da nossa vida. Por trás das nossas feridas podem se esconder grandes ministérios. Pense nisso, porque isso é muito forte e pode ser um direcionamento de Deus para a sua vida. Segunda coisa, olha o versículo 11, a resposta de Deus para Moisés. Deus, ele começa a fazer perguntas para Moisés, perguntas essas que são retóricas, né? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez aquele que enxerga o que não enxerga? O que Deus está dizendo é o seguinte: Moisés, quem te deu capacidade para falar foi eu. Eu tenho autoridade para dar a qualquer um capacidade para falar ou tirar a capacidade dessa pessoa. Então Deus está dizendo: eu tenho poder suficiente para te capacitar ou para te impedir. Olha, note que pode ser que o próprio Deus, isso aqui é uma observação minha, tá? Não tem teólogo importante falando isso, não é estudo aprofundado, é uma observação minha de um texto que nós estamos comentando aqui. Quando Deus fala isso, quem fez a boca ou quem fez o mudo, o próprio Deus pode estar dizendo para Moisés: Moisés, essa sua dificuldade para falar, quem está por trás dela sou eu. Pode ser que o próprio Deus, num caráter terapêutico, ele permitiu que Moisés se esquecesse de algumas coisas para que no tempo certo ele fosse superar aquele trauma. Entende? O que é que isso nos ensina, gente? É que existem processos de cura de Deus que não são da noite para o dia. É claro, são dores que se dependessem de nós, sairiam da noite para o dia. Eu falo: Deus, tira isso do meu coração agora.
Tira isso, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Mas o processo é demorado, demorado, demorado. E eu não tenho explicação para isso. Mas eu posso confiar plenamente que o tempo de Deus é melhor do que o meu. Ô, gente, quantas situações que se nós fôssemos resolver ali na hora, dar uma resposta de imediato, reagir de vez, nós iríamos fazer uma besteira. A coisa ia piorar ainda mais. Então, muitas vezes, é mais saudável deixar o tempo passar. E nem sempre nós temos essa sabedoria. Porque aí a misericórdia de Deus, Deus que é mais bondoso do que qualquer um de nós, nos permite passar um tempo em processo de cura até que nós possamos responder ou reagir a essas situações do modo adequado. Então Deus vai falar para Moisés que ele está por trás da capacidade ou da incapacidade. Ele é poderoso o suficiente para capacitar Moisés para algo em que ele não se sentia capaz naquela hora. Quero te falar uma coisa aqui agora, olha só. Toda vez que Deus despertar uma missão dentro do teu coração, provavelmente você não vai ter tempo, talento ou recurso para executar essa missão em grande escala. Provavelmente você não vai ter tempo, talento, nem recurso para executar essa missão em grande escala. Quase sempre. Quase sempre. A não ser que... Por que você não fala sempre, Tiago? Porque Deus ele pode fazer do jeito que ele quiser. Quem sou eu para limitar Deus? Mas eu nunca vi um caso onde Deus despertou um grande propósito no coração de alguém e essa pessoa já tinha tudo. Normalmente a pessoa não tem tempo. Você está aqui me assistindo agora, você está nessa transmissão, eu nem te conheço, mas provavelmente você não tem tempo para mais nada no dia. Teu dia está todo preenchido, entende? Como é que vem Deus no meio da tua agenda tão preenchida e te dá uma missão que te requer tempo? Que te requer um tesouro, um recurso que você não tem? Que te requer um talento que você não tem? Porque quando Deus te entrega um propósito, dentro do teu sim para esse propósito, existe tudo o que você precisa. Deus é especialista em remir o teu tempo, em remir a tua incapacidade, em remir a tua falta de recursos. E não importa, gente, se Deus colocou um propósito no teu coração e você se sente incapaz desse propósito, creia que Deus vai te capacitar suficientemente para realizar o que Ele colocou no seu coração. Talvez a transmissão toda aqui seja específico para uma pessoa só. Estou dizendo que é só para uma. Mas mesmo que seja para uma pessoa só, se uma pessoa entender o que eu estou falando aqui, já vai ter valido a pena. Porque uma pessoa que entende profundamente o seu propósito aqui na Terra, ela traz impacto para muitas vidas. Muitas vidas. E aí Deus, versículo 12, ele fala: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, quando Moisés ele é comissionado por Deus, ele não sabe nem falar o idioma direito, ele nem sabe o que falar direito, mas ele vai com a palavra, ele vai com a promessa de Deus, de que Deus o capacitaria para falar o que ele deveria falar. Eu preciso que você agarre essa palavra nessa manhã. Eu preciso que você entenda o que Deus está gerando no teu coração. Porque os propósitos do Senhor estão muito além da nossa capacidade e isso é bom. Como, Tiago, que isso é bom? Propósito é maior do que eu, está além da minha capacidade, então não vou realizar. Não, isso é bom, sabe por quê? Porque isso mostra que para esse propósito ser cumprido, Deus tem que estar com você. O propósito é tão grande que essa é a certeza de que Deus vai estar com você. Porque o próprio Deus sabe, se eu não estiver com ele, se eu não estiver com ela, ele ou ela não vão conseguir. Então o fato de Deus te dar uma grande missão, um grande sentimento, um grande propósito, é garantia da presença dele e garantia da intervenção dele. Moisés é conhecido como um dos maiores líderes da história de Israel. Para muitos, o maior líder da história de Israel. Líder político, por assim dizer. E é impressionante como nesse momento Moisés está esquecido, perdido e desacreditado. O que eu quero te dizer é que não importa como esteja a tua condição hoje, você pode estar esquecido, perdido e desacreditado.
Mas se você agarrar a palavra que Deus te deu e confiar no Deus que te capacita e te envia, pode ter certeza, o Senhor vai, através da sua vida, fazer coisas profundas e marcantes aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus por isso. Quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Pai de amor, muito obrigado por essa palavra. Essa é uma palavra muito desafiadora, Deus. Mas eu oro para que o próprio Espírito Santo possa estar gerando fé em nossos corações. Porque capacitação o Senhor nos dará. Nos ajuda a entender os teus propósitos e a dizermos sim, a sermos diligentes com a sua vontade. Em nome de Jesus, eu oro por capacitação e coragem na vida de todos os que estão orando comigo nesse momento. Esse é o meu clamor a ti e eu te faço já agradecendo pelo que tu fez, estás fazendo e farás em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Deixa um like nesse vídeo que é tão importante para que essa transmissão alcance mais pessoas e deixa um comentário de como essa palavra ministrou o seu coração. Lembrou de alguém? Manda o link para essa pessoa, vai ser um presente para ela. Eu te agradeço muito por isso. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.